Olá, sejam bem-vindos ao FMP Pós. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Juliano Madalena, que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital, que faz uma espécie de guarda-chuva para os cursos EAD em Direito Digital, Cybersecurity e Inteligência Artificial, e ainda na pós em Proteção de Dados, LGPD e GDPR. Professor Juliano, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Danuso, é um prazer. Muito bem, o profissional do direito hoje precisa estar conectado com as novas tecnologias. Tem aí já ferramentas que substituem o trabalho, digamos, braçal, né, de fazer uma pesquisa ou de até escrever já uma ação, uma inicial. Então, por que é importante ele cursar a pós-graduação em Direito Digital da FMP? Olha, Zanuso, a grande questão e o trabalho que nós objetivamos fazer é aproximar o direito da tecnologia. Porque o interessante é que muitas dessas tecnologias que todos nós utilizamos na nossa rotina diária, elas ingressaram de uma forma extremamente silenciosa, ou seja, ninguém parou para pensar que ficaria eventualmente dependente de aplicações como WhatsApp e tantas outras redes sociais que nós todos utilizamos por força do trabalho. Acontece que esta nova interação, fruto da digitalização, provoca inúmeros questionamentos no sistema jurídico tradicional, que foi um sistema jurídico pensado para uma realidade não virtualizada, em especial uma realidade tangível, sensível ao tato, ou seja, os tradicionais problemas da responsabilidade civil, do direito das obrigações, dos direitos relacionados à personalidade e até mesmo questões como, por exemplo, o casamento, as sucessões e a teoria da empresa, para tomar aqui todo o nosso Código Civil, foram impactados ou foram friccionadas em razão da digitalização. Então, os cursos de pós-graduação da FMP, que a gente pode dizer assim, que a FMP possui um portfólio de cursos de especialização em direito voltados à base tecnológica. A gente está sempre trabalhando essa tensão entre o impacto da digitalização nos tradicionais institutos jurídicos. Qual a consequência disso? A consequência é que, na grande maioria das vezes, nós conseguimos aplicar o direito que está posto. Em outras situações, nós temos a necessidade de buscar legislações novas e daí o Brasil tem sido um grande celeiro de legislações especializadas em matéria de direito digital. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, as legislações que atualizaram o Código Penal e também o Estatuto da Criança e Adolescente, e tantas outras que, numa senda atualizadora em razão da tecnologia, mostram que o Brasil está cada vez mais preparado. O que falta, efetivamente, é o profissional se preparar. E, para isso, a FMP dispõe desse extenso portfólio. Bom, em sala de aula, no contato com os colegas, com operadores do direito, o que o senhor sente em relação às novas tecnologias? Me parece que há um temor. Isso é comum, a gente observa que toda novidade ela causa esse temor, em especial as questões relacionadas à tecnologia, porque o próprio nome diz, tecnologia, ou seja, é um conteúdo eivado de tecnicidade, de elemento técnico. E aquilo que é técnico, na grande maioria das vezes, é desconhecido. Ou seja, nós, inclusive, enquanto usuários, nós não conhecemos na exatidão, com toda a transparência, eventualmente, que se gostaria, o funcionamento de uma aplicação. Por essa razão, esse desconhecimento acaba gerando esse temor. E isso gera, inclusive, o que nós chamamos de vulnerabilidade digital, ou seja, todos nós somos vulneráveis perante a tecnologia. E por essa razão, é natural que o ser humano e a sociedade, em um primeiro momento, questione, inclusive mostre um comportamento resistido ao progresso. Um dos grandes exemplos que a gente pode tomar, que é um fenômeno já ultrapassado, Zanuso, é o próprio processo eletrônico. Quando o processo eletrônico surgiu na realidade brasileira, existiam colegas, até posso dizer, colegas advogados, que demonstravam uma intensa resistência por não ter mais a possibilidade de manejo do processo físico, de justamente poder fazer aquelas tardes, manhãs inteiras no foro, se questionava se tinha medo, audiências públicas, mas imagina hoje,
a realidade é diferente. Não há como nós pensarmos em processo físico, aqueles grandes 20, 30 volumes, às vezes, que nos faziam ficar carregando o processo para o foro de uma forma completamente ineficiente. Então, vejam, o progresso tecnológico ele traz medo, ele traz receio. E uma questão interessante que o direito ele tem um problema que é fruto da nossa ciência, que é o chamado descompasso, ou the pacing problem, um problema de passo. Nós não estamos no mesmo passo, no mesmo compasso que a tecnologia está. Então, é muito difícil, Zanuso, nós regularmos ou nós pensarmos em legislações que versam sobre direito e tecnologia em razão desse problema do descompasso. Ou seja, você pensa numa legislação especializada, destinada a uma determinada tecnologia, a um determinado cenário, e corre o risco de, em meses depois, essa própria legislação estar fulminada em razão desse descompasso natural que há em relação à tecnologia e direito. Muito bem, desde já nós convidamos ao operador do direito, a você que está nos acompanhando, a entrar no site fmp.edu.br/pós e conhecer os 3 cursos à distância que o Dr. Juliano Madalena coordena e ministra aulas junto com outros profissionais. Nesses cursos, professor Madalena, se trata a questão conceitual, imagino, e também a questão técnica. Como é que se equilibra isso para quem está a fim de estudar conosco? É um grande desafio, Zanus. Não é fácil, porque como a gente já assentou aqui, o direito digital é um direito técnico, eivado de tecnicidade, e o operador do direito ele precisa conhecer alguns conceitos, alguns elementos de natureza técnica. É importante mencionar que nenhum dos cursos, ou não, tampouco seria extremamente audacioso da nossa parte adentrar numa disciplina que não é nossa, como a ciência da computação e daí por diante. Agora, minimamente, o operador do direito precisa conhecer o cenário que opera, o cenário que atua. Por essa razão, é que a gente sim faz o diálogo entre ciência da computação e tecnologia, porque o conceito de algoritmo lá da ciência da computação importa para a aplicação do direito, o conceito de aplicação importa para a aplicação do próprio direito. Então, vejam, nós temos essa necessária aproximação e é interessante que o nosso próprio corpo docente, ele faz digamos, uma mescla, né? Nós temos professores do direito, operadores tradicionais do direito, nós temos clássicos professores do direito e nós também temos professores da ciência da computação e disciplinas afins, porque o objetivo é exatamente esse, trazer de uma forma que seja, digamos assim, factível para os nossos colegas que frequentam os nossos cursos de pós-graduação um conhecimento multidisciplinar. Porque, na realidade, seja da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria ou dos próprios juízes que fazem os cursos conosco, a realidade é que esses conceitos técnicos eles vão aparecer. E você terá que dar uma sentença, você terá que fazer uma petição inicial, você terá que fazer uma defesa com base em tecnicidade. Então, os cursos eles permeiam, sim, a ciência da computação de uma forma extremamente agradável e todo aquele colega que, assim como nós somos aficionados por tecnologia, encontrará um diálogo muito amistoso e prazeroso sobre ciência da computação e o direito digital. Bom, a inteligência artificial, doutor Madalena, onde se insere dentro dos cursos? Olha, hoje nós temos um curso que é Direito Digital, Cybersecurity e Inteligência Artificial, que é um curso que trabalha com esses 3 blocos, né? Direito digital em sentido amplo, cibersegurança e inteligência artificial. É um curso generalista, que a gente chama. A gente pode até dizer que é a porta de entrada por estudante que quer se especializar em direito digital. Agora, é interessante, né, Zanuso? Porque, não obstante esse curso, ele tem um desenho voltado para a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é uma realidade que figura nos nossos aplicativos, nos computadores e dispositivos eletrônicos que os nossos colegas estão utilizando para acessar esse nosso conteúdo. Agora, seguramente tem inteligência artificial. Então, o curso que versa sobre proteção de dados também fala sobre inteligência artificial, uma vez que os algoritmos de inteligência artificial eles realizam tratamento de dados, não há inteligência artificial sem dados pessoais, sem dados, e muitos deles são pessoais, razão pela qual você também enfrenta esses temas lá. Então, assim, a inteligência artificial é um movimento, do ponto de vista jurídico, né? Nós observamos um movimento a nível mundial de
busca por respostas. É uma tecnologia que não é nova, como eventualmente as pessoas pensam, mas ela está vulgarizada. Vulgarizada do ponto de vista positivo, ou seja, todos nós temos inteligência artificial nos nossos telefones e daí por diante. Então, esse fenômeno do machine learning, das redes neurais e toda a estrutura da inteligência artificial passa a hoje frequentar as nossas conversas e as inquietações jurídicas tradicionais. Onde está a sociedade, está o direito. Onde houver essas controvérsias, o direito tem interesse. Não seria diferente no tema da inteligência artificial. Pois é, as pessoas estão falando com o telefone, estão falando com o carro, com a geladeira há algum tempo e tem como algo que é de agora, mas não, há anos já está presente nas nossas vidas. E no direito, como é que o senhor percebe, né, o olhar dos operadores para esse tema? Tem gente pensando, não, mas vou perder emprego, assim, o escritório não vai precisar ser mais tão grande como é. Isso é um risco real? Sim, a transformação dos postos de emprego, das posições, elas vão acontecer. E isso não é novo, né, Zanuso? Já aconteceu desde a transposição, vejam, datilógrafo, que era um curso que existia, hoje não existe mais. Existia concurso público para datilógrafo. Inclusive, existem ainda profissionais que estão no serviço público e ingressaram no concurso de datilógrafo e que muitas vezes a gente observa e conversa. Esses profissionais, eles não, digamos assim, eles acabam sendo um problema para a administração pública que não sabe onde alocá-los, porque não tem mais o serviço de datilografia. Então, é normal. A tecnologia ela avança, os postos de trabalho se transformam e é indispensável que o profissional se compatibilize com as novas realidades, todos nós. Agora, a inteligência artificial, principalmente em relação ao direito, ela é uma grande ferramenta. A computação já apareceu como uma grande ferramenta. Então, o que nós observamos é que as próprias ferramentas que nós temos hoje, como o ChatGPT, o Gemini da Google, são ferramentas extremamente interessantes, oportunas, que, quando bem utilizadas pelo operador do direito, pode ser um bom aliado para encontrar conceitos, para encontrar informações, para ajudar a organizar ideias. A inteligência artificial ela faz algo, principalmente esses modelos, algo muito bacana, que é classificação, ou seja, consegue classificar, por exemplo, decisões ou emendas de acordo com temas. Então, assim, são ferramentas interessantes, são ferramentas de uma realidade digital. Mas mais do que isso, Zanuso, o Brasil, ele se apresenta efetivamente como um grande celeiro para a inteligência artificial no judiciário, no sistema de justiça, porque nós somos um país que litiga muito. Ou seja, o poder judiciário está cheio e a inteligência artificial vem como uma solução para isso também. Sim, então não há o que se temer, mas sim estudar e incorporar essa tecnologia. Incorporar com padrões éticos, principalmente, ou seja, o uso ético da inteligência artificial. É uma realidade que nós precisamos conviver, saber utilizar e empregar com mais do que o direito, com conteúdo ético. Sim. Está vindo alguma preocupação, que inclusive foi materializada pelo Tribunal Superior Eleitoral, da deepfake, né? Estabeleceu lá umas regras até meio precárias para o uso da inteligência artificial mais elaborada, colocando vozes e rostos, né? Eu queria que o senhor fizesse uma manifestação a esse respeito. Olha, nós temos inúmeros direitos preciosos na nossa Constituição e um dos direitos mais preciosos que nós temos quando nós estamos falando em organização do Estado é o direito ao sufrágio universal, o direito ao voto. A formação e manutenção do Estado democrático depende do voto livre, informado pelo indivíduo, esta autodeterminação que todos nós temos. E nesse contexto, Zanuso, tudo aquilo que possa interferir nessa manifesta vontade do eleitor de forma indevida deve ser coibido. Então, vários são os problemas que a justiça eleitoral enfrenta desde que o mundo é mundo, digamos assim, né, nessa matéria, buscando deixar o eleitor livre da sua manifestação de vontade. A inteligência artificial é um novo problema, porque ela tem essa capacidade de mimetizar
o comportamento humano. Nós já observamos, e aí o escândalo norte-americano, que em alguma medida teve reflexo nos Estados Unidos, da Cambridge Analytica, ou seja, em 2018, que se revelou a princípio que uma determinada empresa estava utilizando dados de usuários do Facebook para conseguir profilar, identificar esses usuários e gerar informações cirúrgicas para afetar o voto, a manifestação da vontade, sem inteligência artificial, digamos assim, em primeiro momento, aparentemente já deu um estrago do ponto de vista de confiança no sistema. Com a inteligência artificial, isso ainda se agrava, porque, como você bem disse, o que antes do passado era quase como impensável, e aí é uma questão interessante, muito inclusive pela dificuldade em processamento de informações que os dispositivos do passado dispunham. Hoje, qualquer computador contemporâneo que você compra no shopping center ou pela internet, ele já vem com uma capacidade de processamento suficiente para conseguir criar rosto e voz de pessoas utilizando aplicações que você faz através do navegador ou através de aplicações de celular. Então, esse tipo de manifestação, Zanuso, primeiro que nós temos que observar alguns fenômenos. Um dos temas mais difíceis é você conceituar fake news ou notícia falsa. Ou seja, notícia falsa é aquilo que não é verdadeira. Agora, qual é o conceito de verdade, né? Então, a inteligência artificial e o uso dessas ferramentas, eles se apresentam como instrumentos deletérios ao sistema democrático, uma vez em que há um manifesto dolo e lesar. Vejamos, Zanuso, ninguém contrata o Zanuso, como regra, para tomar uma manifestação de vontade sua, dizendo que você autoriza a cessão de direito de imagem e voz para criar um avatar do Zanuso. Por regra, eu quero o Zanuso abrindo o meu evento, eu quero o Zanuso narrando a minha palestra, e o Zanuso ele, Zanuso, elaborar esse trabalho. Não você ceder o seu direito de imagem e voz para um algoritmo. Então, quando se observa esses avatares sendo utilizados, principalmente de políticos, já há o dolo, que é um fenômeno importante a ser observado, ou seja, aquela intenção, aquela ação endereçada na intenção de criar um ardil, um artifício fraudulento que venha a imiscuir a vontade legítima do eleitor. E o interessante é que a capacidade de convencimento ela é gigantesca, Zanuso, porque se nós observarmos uma lógica de pessoas médias que já, digamos assim, são aflitas em razão de notícias e informações por escrito, como será, então, quando nós tivermos essas informações passadas por um avatar fake? Então, a Justiça Eleitoral elaborou algumas resoluções, inclusive prevendo a cassação desses candidatos que eventualmente dolosamente assim o façam. Claro que em matéria de internet, principalmente, Zanuso, há um grande desafio que é o desafio da fiscalização. Quando a campanha, quando a publicidade, quando a propaganda advém do candidato, é fácil de você criar esse nexo de causalidade, esse vínculo entre a conduta danosa e a vontade do agente. Agora, e quando nós temos pessoas, terceiros da base eleitoral, que são cativados e que estão imbuídos desse espírito de tumultuar a democracia, começam a fazer? Fica muito difícil você identificar o originador do conteúdo indevido. E aí voltamos para o problema que falávamos ontem, ou melhor, antes. É muito fácil, em alguma medida, nós regrarmos a tecnologia através de lei ou da palavra escrita, mas muito difícil de efetivarmos em uma realidade em que esse fenômeno se esvai entre os dedos do operador do direito. Por isso a necessidade de estudar conosco na FMP. Com certeza. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Juliano Madalena, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também onde adquiriu o título de especialista em Direito Internacional e que é coordenador dos cursos, né, de pós-graduação em Direito Digital aqui da FMP, que você encontra no site fmp.edu.br/pós. Professor Juliano, um prazer tê-lo recebido aqui. Um prazer é todo meu, Zanuso. Compartilhe esse conteúdo com seus colegas
com o seu colega de escritório, com o seu colega de aula, para que a gente faça, por meio da FMP, né, cidadãos mais preparados, profissionais mais preparados para enfrentar essa realidade de inteligência artificial. Um grande abraço e até a próxima edição.